É hora do Senar Mato Grosso Responde. E você sabia que no máximo 10% das empresas familiares rurais ou urbanas chegam à terceira geração da família? O dado é do IBGE e mostra como o tema requer atenção. Nós vamos até Cuiabá, onde o jornalista do canal Rural Mato Grosso, Luiz Patroni, traz os dados sobre a sucessão familiar. Muito bem, estamos de volta aqui do estúdio do Canal Rural Mato Grosso em Cuiabá com o Senar MT Responde. E olha, hoje com um assunto que interessa muita gente, sucessão familiar, aliás, planejamento sucessório, como fazer isso. O assunto para a advogada que tem especializada, tem mestrado em Direito Internacional Privado, Gabriela Prado, seja muito bem-vinda aqui, é instrutora credenciada do Senar, evidentemente também. Gabriela, por que fazer o planejamento sucessório? E, aliás, é um assunto que eu sei que faz parte da rotina de muitas fazendas que querem perpetuar a permanência, né, a existência daquela propriedade, daquela empresa rural dentro da família. Boa tarde. Boa tarde. Exatamente, como você bem colocou, um dos motivos de se fazer o planejamento sucessório é garantir a preservação do negócio, garantir que aquele trabalho construído durante toda a vida do patriarca e da matriarca perpetue e passe para as futuras gerações, para os seus filhos, netos e assim por diante. Outros objetivos do planejamento sucessório são, por exemplo, a questão tributária. Com o planejamento sucessório, eu consigo diminuir drasticamente a carga tributária, mesmo em vida. E também eu consigo proteger este meu patrimônio de uma melhor forma para que ele possa perpetuar e passar para as futuras gerações. A gente sabe que no campo muitas das propriedades, um percentual acredito que muito elevado, sejam de empresas familiares, né, de fazendas, propriedades rurais, independentemente do tamanho, que pertencem a famílias. E é um número, acredito que muito baixo, aquele número de quando passa a propriedade de uma geração para outra. Eu sei que tem algum número que mostra o raio-x desse problema, né? Isso, existem dados do IBGE que mostram que somente de 5 a 10% das empresas familiares chegam até a terceira geração. Então é um dado bem preocupante. Muito bem, agora você tem uma propriedade, você está interessado em que ela continue com a família, com a tua família nas próximas gerações, mas tem, acredito eu, aquele receio de, já ouvi muitas vezes pessoas falando que tem receio de começar a fazer esse planejamento sucessório, começar a trabalhar com essa sucessão, o patriarca ou a matriarca, eles não vão perder poder. Eu acredito que seja uma dúvida que chegue para você. Isso é um bom ponto. Não necessariamente, eles não perderão o poder doando aquele patrimônio, transferindo aquele patrimônio para os filhos. Eles podem fazer uma doação com usufruto. O que isso significa? Que eles manterão o uso e o fruto daqueles bens, daquela propriedade que foi transferida para os filhos. Todo o poder, toda a gestão daquele patrimônio, daquela atividade, será mantida com o patriarca ou com a matriarca. Inclusive, eles terão direito, durante toda a sua vida, a receber os dividendos, a receber ali os frutos daquela atividade. Agora, vamos lá. Como fazer, como iniciar um processo desse, né, um planejamento desse, legalmente, respeitando, né, os aspectos legais, e assim que muita gente quer saber, isso custa muito dinheiro, vale a pena investir de fato nisso? Existem várias formas de se fazer um planejamento sucessório. É importante deixar claro que não é o planejamento sucessório que se adapta, não é a família que deve se adaptar ao planejamento sucessório, mas sim o planejamento sucessório que deve se adaptar à realidade da família. Então não existe uma fórmula pronta, uma receita de bolo de planejamento sucessório. Existem vários tipos de planejamento sucessório, alguns mais caros, outros menos custosos, alguns mais complexos, outros mais simples. Então, cada família deve ser analisada e devemos pensar em um planejamento sucessório adaptado àquela realidade da família. Eu posso pensar numa simples doação, ou eu posso pensar na constituição de uma holding familiar, da criação de uma sociedade para suceder aquele patrimônio, com regras claras de sucessão, regras claras de gestão e de administração do patrimônio. Cada caso deve ser analisado e cada família deve ser também analisada de modo que o planejamento sucessório se adapte à realidade da família. Vamos lá, me convenceu. Como eu vou buscar isso? É importante buscar informação. O Senar, ele proporciona vários treinamentos nessa área de sucessão familiar. Então, quem estiver interessado deve procurar o Sindicato Rural do seu município para ver a disponibilidade dos treinamentos do Senar, buscar também profissionais competentes e de confiança que atuam nessa área para poder te ajudar nessa passagem do bastão. Ok, Gabriela Prado, obrigado pela sua participação aqui no Senar MT Responde. É isso, informação
importante justamente para pessoas, para proprietários, né, matriarcas ou patriarcas, como a Gabriela disse, que queiram dar sequência, que aquela propriedade, aquela empresa rural permaneça na família pelas gerações vindouras, não chegando, como a Gabriela comentou, a menos de entre 5% e 10% das propriedades familiares permanecem com as famílias até a terceira geração, ou seja, tem muita gente errando e não buscando informações, não buscando realizar esse tipo, não fazer esse planejamento sucessório. A gente volta com você aí em São Paulo.